abra a sua Bíblia. Nós vamos ler em dois lugares. Abra primeiro no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Lucas 24, 49. Vamos ler, sem perca de tempo. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Mais uma vez, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Nós estamos, na verdade, esses textos que eu li, eles são de um só relato, de uma só história. Lucas era um doutor, era um médico, e Lucas decidiu escrever sobre a vida de Jesus. Lucas tinha um filho na fé chamado Teófilo. Era alguém que ele cuidava espiritualmente, alguém que nasceu dele na fé, que conheceu o Evangelho através de Lucas, e estava crescendo espiritualmente, estava se desenvolvendo ministerialmente através da vida de Lucas. Lucas preocupado com a firmeza da fé de Teófilo, Lucas preocupado com quem Teófilo seria, Lucas faz uma pesquisa aprofundada e detalhada sobre a vida de Jesus. Você vai perceber que no primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, Lucas fala para Teófilo: Teófilo, não obstante os outros que já escreveram, os outros que já falaram, fizeram relatos sobre a vida de Jesus, para que tu tenha a tua fé firmada, eu também fiz uma busca e uma pesquisa apurada, para contar a você os relatos cronologicamente que aconteceram, para que a tua fé seja estabelecida, para que você tenha firmeza. Existe uma coisa muito interessante que eu entendo, que nós entendemos quando a gente percebe isso: o quanto vale a firmeza da fé de alguém que nasceu na fé através de nós. O quanto é importante a gente se preocupar com aquelas pessoas que conheceram Jesus através de nós. Você veja bem que Lucas fez uma pesquisa aprofundada para edificar a fé de um homem. Lucas dedicou o seu tempo para pesquisar, fazer pesquisa profunda, buscar relatos, buscar testemunhas, buscar fatos históricos para edificar a vida de apenas um aprendiz, discípulo seu, que era Teófilo. Quando ele escreve o primeiro tratado, a palavra fala, o primeiro relato, no final, quando vai contar a história, o final da ida de Jesus para o céu, ele conta e diz isso. Ele diz, escrevendo, ele fala: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, que Jesus disse: permanecei. Lá em Atos, que é o segundo tratado, a segunda carta, que ele escreve também para Teófilo, no início da carta ele vai dizer, de Atos, ele vai dizer: ó Teófilo, eu escrevi a primeira carta contando as coisas que aconteceram com Jesus, e agora eu continuo contando. E ele segue contando agora a vida dos discípulos, e ele inicia o segundo tratado com o fim do primeiro, e ele vai complementar a primeira informação, dizendo algumas coisas. Por exemplo, escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Lá no 8 ele vai dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Lucas está contando um fato que para mim é extremamente importante para todos nós, porque é a última mensagem de alguém que está indo embora. Jesus está indo embora.
Jesus não vai ficar mais entre os discípulos, ele sabe disso. Ele vai embora, não vai mais estar entre eles. E ao ir embora, ele dá a última informação, o último pedido, a última mensagem. E o último pedido é para que eles permanecessem, ficassem firmes em Jerusalém. Porque havia uma certeza do Senhor Jesus a respeito da falta de confiança que permeava o coração dos discípulos, que permeia o nosso coração. Nós hoje precisamos rever algumas coisas em relação a nós, em relação à nossa confiança, o quanto de fato nós confiamos e o quanto de fato nós apenas acreditamos, porque acreditar é diferente de confiar. Aquele que acredita, ele pode desacreditar depois de alguma coisa. Aquele que confia, confia. A criança que confia se joga aos pés do pai, se joga da altura que for. Aquele que confia, ele se entrega. Confiar é dar um passo no escuro, tendo a certeza de que aquele que mandou a gente dar o passo vai nos segurar. Confiança é isso, não é acreditar. Acreditar é diferente de confiança. Tem muita gente que acredita, mas não confia. Muita gente que parece que vive bem, mas não vive. Parece que está em confiança em Deus, mas não está, apenas acredita. Em determinado momento, uma circunstância qualquer, ele deixa de acreditar. Confiança, ela está atrelada, inerente a quem é a pessoa a qual a gente dedica a nossa confiança. Está muito relacionado a isso. Você vai perceber que os filhos de vocês vão ter um pouco de receio, talvez, de ir com um estranho. Agora, se você fala, pode falar da distância que for, ele conhece a tua voz e vai. Você está do outro lado da rua, se você diz vem, ele vem. Porque é confiança. Nós estamos vivendo uma crise de confiança, nós, a igreja, porque nós entendemos, e eu entendo, que infelizmente nós sofremos uma crise de pessoas que usam esse lugar, pessoas que se dizem de Deus, mas na verdade não são. Falar em nome de Deus, ter um discurso bonito é fácil. Está cheio de igreja, cheio de pastores, cheio de pessoas com discurso bonito. No meio da política, então, uma coisa absurda. Como o político tem um discurso bonito, um discurso de convencimento. Eu já vi políticos subirem no altar de uma igreja, estive no culto onde políticos subiram no altar da igreja e deixaram o pastor no chinelo. Tal o argumento. A igreja está assim hoje. Nós estamos hoje recheados de bons argumentos, de bons palestrantes, de bons motivadores, de bons estimuladores, mas estamos carentes de confiança. A igreja não confia mais do jeito que confiava antes. A igreja não deposita mais a mesma confiança que depositou antes, que depositou no início da nossa fé, o início da nossa trajetória como crentes que a gente tem. Porque faltou confiança, faltou para nós aquilo que o Teófilo tinha em Lucas. Porque por que Lucas vai escrever todo um histórico, toda uma história para que Teófilo confiasse nele se já tinha outras histórias contadas? Por quê? Porque a preocupação. Mas Lucas sabia que precisava fazer esse esforço para que Teófilo depositasse a sua confiança de fato e de verdade, uma confiança firme, uma confiança verdadeira. Nós não podemos, irmãos, não é mais tempo da gente confundir confiança com acreditar. Porque se nós confundirmos confiança com acreditar, nós vamos viver a nossa fé sem obter os mesmos resultados. Quando Jesus está indo embora, está deixando todos, e ele comunica, avisa, que é para que os discípulos ficassem em Jerusalém, porque lá do alto eles seriam revestidos de poder. Dá essa informação, traz essa preocupação com os discípulos, porque ele ia embora. Você vai perceber que a falta de confiança dos discípulos
ou a nossa falta de confiança é tão natural que ela volta e meia se manifestou no período de tempo em que nós, a igreja, andou próxima de Jesus. Jesus disse, durante todo o tempo que viveu entre os homens, fazendo milagres, levantando paralítico, curando cegos, ressuscitando mortos, depois de tudo isso, mesmo fazendo isso, ele diz: é necessário que o Filho do Homem padeça, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar. Quando Jesus morre, todos os discípulos vão embora, ficam alguns apenas. A Bíblia relata que há 2 discípulos indo embora no caminho de Emaús, depois próximo do terceiro dia, quando Jesus ressuscita. Eles estão indo embora, caminho de Emaús, desanimados, tristes, porque a promessa que foi feita para eles, não houve confiança para eles ficarem firmes na promessa. E eles estão indo embora, Jesus encontra eles no meio do caminho e anda com eles um bom tempo, até que eles convidam Jesus para ficar na casa. Jesus fica e se revela para eles, e eles entendem que era Jesus. Jesus se revela para os discípulos, alguns nem acreditavam. Passado um tempo, depois de 40 dias entre os discípulos, ele agora vai embora de fato, vai ir, mas ele diz: eu vou embora, mas eu vou enviar a promessa do meu Pai, vai se cumprir a promessa do meu Pai. Que promessa é essa que Jesus está dizendo? É a promessa que lá na frente, logo João vai revelar. Que promessa é essa? É a promessa que o profeta Abacuque em profecia disse: há de ser que nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão sonhos. Pedro, lá no dia de Pentecostes, quando se cumpre a promessa, ele está lá entre os discípulos, o Pedro, e ele se levanta no meio daquilo, no dia de Pentecostes, porque o Pentecostes era, na verdade, uma festa judaica. Pentecoste não é a descida do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo aconteceu no Pentecoste. Mas a verdade é que era uma festa judaica, onde povos de todas as nações vinham para Jerusalém, e ali eles faziam a sua festa, a festa do Pentecostes. E no meio daquela festa, Jesus, ele envia o Espírito Santo, e no meio daquele barulho todo, no meio daquela intensidade toda da manifestação do Espírito Santo, no meio daquilo tudo, Pedro se levanta e diz: esse é o dia que profetizou Joel, está acontecendo agora, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Alguns daqueles que estavam ali olhando achavam que eles estavam bêbados. Lucas, estão bêbados, tudo bêbado, porque quando o Senhor se manifesta, quando o Espírito Santo se manifesta, causa um barulho, causa espanto, chama atenção. Quando o Espírito Santo ele se manifesta na nossa vida, causa impacto. Como eu estava dizendo agora há pouco, me surpreende o que nós estamos vivendo hoje. Nós somos a igreja, nós somos muito bom de discurso, nós somos muito bom de ambiente, nós somos muito bons de música. A música da igreja é tão boa que ela já rompeu até as barreiras da igreja, até em baile funk já tocou louvor. Nós somos bons em criar ambiente, nós somos bons em levantar a autoestima das pessoas, nós somos bons em fazer obra social, nós somos bons em reunião, em movimento. Nós nos tornamos bons nisso. Mas, irmão, bom nisso, LBV também é. Aliás, LBV é melhor do que nós. LBV faz obra social melhor do que nós. Cantor sertanejo junta mais alimento do que acho que umas 10 mil igrejas juntam em uma live de 3, 4 horas. Jogador de futebol faz jogos, como é que é?
beneficentes e junta muito mais do que nós. Autoestima, coaching faz muito melhor do que nós. Levantar a moral, uma palestra coaching é muito melhor do que até os nossos cultos. Essa ambiente bom, qualquer um faz. Um clube tem um bom ambiente. Quer saber, eu vou dizer uma coisa para você. Talvez o bar que você, ou algum você visitava antes, ou alguém vai hoje, também faz um bom ambiente. Os amigos, uma bocha, ou qualquer outra coisa desse tipo, também causa um bom ambiente. Essas coisas o ser humano consegue fazer. Evento bonito, o ser humano consegue fazer. Movimentar o emocional da pessoa com uma palavra motivadora, o ser humano consegue fazer. Agora, o poder que entra na vida da pessoa, que tem condições de mudar a vida dela, que cura lá de dentro para fora, o poder que levanta paralítico, o poder que cura doente, somente a manifestação do Espírito Santo pode fazer. E isso é a igreja é isso. A igreja, ela existe, ela faz essas coisas todas, sim, muito bem. Mas o essencial da igreja, para que ela realmente se sinta bem, é a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus, que somente a igreja tem. Quando Jesus está indo, ele diz: fiquem em Jerusalém, porque lá vocês vão ser legitimados, lá vocês vão ser cheios desse Espírito Santo. Quando desce o Espírito Santo, acontece esse estardalhaço todo. Nós vamos ter, a partir de outubro desse ano, aqui na igreja, nós vamos mudar algumas coisas. Nós vamos buscar a presença do Espírito Santo. Algumas coisas vão mudar aqui. Nós vamos ter oração terça, quarta, quinta, sexta, jejum, buscar Deus, para que a gente consiga experimentar em nós isso que os discípulos experimentaram. Essa ação do Espírito Santo na nossa vida, que é tão importante a gente ter, que Jesus se preocupou tanto, que é a última informação que ele dá para nós na hora de ele partir e deixar a presença do Espírito Santo de Deus entre nós. Lucas está preocupado com isso. Lucas está preocupado com que Teófilo tenha essa consciência do que aconteceu. Lucas está preocupado que Teófilo entenda a profundidade do que aconteceu naquele lugar, e que a fé dele se firme realmente em fatos que ele possa confiar, e não apenas confiar, mas viver aquilo com intensidade, viver aquilo com profundidade, viver a vida que o Senhor Jesus planejou para nós quando ele nos deixou, prometendo, fazendo essa promessa, dizendo que o Pai enviaria sobre nós o Espírito Santo. Chegou a hora da igreja, de nós todos, eu e você, nós buscarmos aquilo que é essencial para a nossa vida, buscar aquilo que é profundo, buscar aquilo e se agarrar naquilo que nos foi trazido, que é a confiança. Confiar no que a gente faz, confiar naquilo que foi nos dado, naquilo que nos foi entregue, pela vinda do Espírito Santo entre nós. O Espírito Santo é a capacitação. O Espírito Santo é o essencial. O Espírito Santo, ele é aquilo que não tem como afastar da gente, para a gente desempenhar aquilo que Deus colocou na nossa vida. O Espírito Santo é a base, é a estrutura. Por isso que quando Jesus diz para nós, e Lucas relata, que depois disso, depois da vinda do Espírito Santo, a gente poderia ser testemunha, tanto em Jerusalém, como Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Observe bem, preste bem atenção. Não tem como a gente separar vida com Deus de testemunha. Não tem como. Se você é crente, se você é salvo e foi alcançado por Jesus, automaticamente você se torna uma testemunha. Ah, Felipe, mas eu não quero ser testemunha. Testemunha dá trabalho.
quer testemunhar nada para ninguém, quer falar de Jesus para ninguém. Eu quero viver minha vida aqui. Tenho vergonha, sou tímido, não tenho condições. Você não tem como separar. Aquele que encontra Jesus, encontra de fato, e encontra Jesus de verdade, ele automaticamente vai se tornando testemunha. Não tem como desvincular uma coisa da outra, é junto, é ligado. O se converter e o ser testemunha. Mas se converter de verdade, se converter é haver realmente conversão, não é convencimento. Não é possível convencer alguém. É possível nós nos tornar convencidos de que isso é melhor do que aquilo. É possível nós ser convencidos de que estar num ambiente de igreja é melhor do que estar fora desse ambiente. É possível. É tão possível a gente abraçar a fé cristã, abraçar a vida religiosa do Evangelho. É possível nós abraçarmos essa vida e no final de tudo, Deus olhar para a gente e dizer que não conhece a gente. É possível, Ele pode olhar para a gente e dizer assim: eu não conheço você, mas eu passei uma vida inteira religiosa na igreja. Porque é possível ser convencido sem haver conversão. É possível a gente fazer parte apenas daquilo que eu falei agora há pouco, essa parte social da gente, essa parte boa do louvor, do ambiente, da família, sem que a gente experimente na nossa vida aquilo que Lucas está preocupado que Teófilo experimente, que é a presença real do Espírito Santo. O Espírito Santo é o que há de divino em nós. O Espírito Santo é aquilo que veio de Deus, e Deus derramou sobre nós abundantemente, sem medida. Minha preocupação hoje com nós todos, diante dessa palavra, é o quanto nós confiamos nisso. O quanto a gente confia que isso é verdade para nós. O quanto o Espírito Santo em nós é real, é verdadeiro. O quanto essa mudança de vida que Lucas está preocupado com Teófilo é real em nós. Para que a gente passe a experimentar na nossa vida aquilo que está acima da nossa compreensão. É hora da gente, eu e você, nós começarmos a experimentar na nossa vida diária o que está acima da nossa compreensão. Como agora nós ouvimos o louvor, que há bênção na nossa vida, uma palavra de bênção sobre nós. Quantas vezes nós ouvimos que houve uma palavra de bênção, ouvimos uma palavra de bênção sobre a nossa vida, mas aquilo não mudou nada, mas não houve transformação. Quantos de nós já recebemos palavras de bênção em nós, ou lemos na Bíblia palavras que nos abençoaram dentro da palavra, e essas palavras que a gente leu aqui dentro não se reverteu, não se transformou dentro de nós em bênção? Quantos de nós? Porque não importa, gente, o quanto a gente lê da Bíblia, não importa o quanto a gente frequenta culto, não importa se a gente ouve ou não ouve a palavra, não importa se a gente ouve ou não ouve o Evangelho, não importa se a gente vai no culto de segunda a segunda, isso não importa para a gente, porque não é a quantidade, mas é o quanto a gente acredita no pouco que a gente sabe. Você vai perceber e vai observar na África, por exemplo, agora, tem crentes que nem Bíblia tem para ler. Você vai ver na China comunista, que tem crentes que pegam pedaços de Bíblia, não conseguem, então cada um recebe uma Bíblia traficada, porque lá se trafica a Bíblia, se contrabandeia a Bíblia. Na China comunista, por exemplo, se recebe uma Bíblia para uma igreja toda, por exemplo, para 100, 200, 500 pessoas, é uma Bíblia que se recebe, porque não entra a Bíblia lá, não tem como entrar a Bíblia. Então o que eles fazem? Cada um pega um pedaço, ou deixam lá para todos ler, ou cada um pega um pedacinho. Tem pessoas na África, tem pessoas na China, que não conhecem o que você conhece de Bíblia, conhecem apenas um texto, mas aquele texto é tudo que eles têm. Então eles vivem aquilo com intensidade, eles vivem aquilo com verdade, e aquilo é tudo para eles, porque apenas uma parte dessa palavra é suficiente para saciar a fome e a sede do mais seco e sedento ser humano. Mas não é a letra, não é o que tu lê,
não é o que tu ouve de alguém pregar. Não é. Tem que mudar a ótica. Não é o que você ouve, não é o que você lê, é como você enxerga aquilo que você ouve. É como você entende aquilo que te diz. Veja bem, observe bem. Você está ali, aliás, você está aqui em cima. Lá embaixo está a sua bênção. A bênção de Deus está lá embaixo. E todo mundo fala para você: se joga. Se joga. E você chega na frente assim, você fica... Você já percebeu isso? Não? Você que aceitou Jesus no meio da sua vida, você que se converteu, você que conheceu Jesus, se converteu lá do mundo, veio e conheceu Jesus. Você não foi assim com você, com alguns de você, chegou na ponta, louco para se jogar, mas não conseguia, porque faltava confiança. Uma multidão de gente dizendo para você que aquilo era bom e você não consegue se jogar. Alguém vem dizer para você assim, ó, mas vai ser bom para a tua vida financeira, mas vai ser bom para a tua família, ei, mas vai ser bom para a tua casa, vai ser bom para a tua mente. Olha aqui a palavra que diz, ó, a tua bênção, teus filhos, os filhos, ó, tem bênção, vai. Você não vai, porque falta o quê? Confiança. Pode o mundo todo falar para você ir, você não vai porque falta confiança, porque não é o que você ouve, e nem a quantidade do que você ouve, é o que significa o que estão dizendo para você, o que você entende do que está dizendo. Aí você está lá, tem um amigo seu, um parente seu, alguém próximo, e alguém faz apenas um convite, apenas um: vem, se joga. E ele vai e se joga apenas por um convite, e a vida dele é abençoada. Porque não é a quantidade que se ouve, não é a quantidade que se lê, é o que você entende de quem está falando com você. A preocupação que Lucas teve com Teófilo é a preocupação que eu tenho com você essa noite, de que você sustente a sua vida em bases verdadeiras, a sua fé, ao ponto de quando você ouvir uma oportunidade de bênção na sua vida, você não pense duas vezes, você se jogue. Como Lucas disse: Teófilo, eu estou escrevendo para tu ter firmeza de fé. Eu entendo você. Eu entendo. Como eu disse no início, eu entendo que você não tenha fé. Entendo que falte fé para você. Afinal de contas, o evangelho não foi trazido a você através de uma pessoa como Lucas, alguém que você admirava, que era o seu discipulador. Talvez você ouviu o evangelho na internet por alguém que um dia a palavra era boa, no outro dia estava lá extorquindo dinheiro dos outros, ou alguém que foi pego num escândalo, e você ficou escandalizado, e você agora, quando ouve sobre evangelho, Bíblia, crente, fé, vida com Deus, você bota as dois pés para trás, você fica preocupado: mas será que foi Deus? Eu entendo a falta de confiança das pessoas hoje no evangelho. Nós estamos vendo hoje pessoas que o quadro político, por exemplo, está de um jeito, aí os pastores, eu vou dizer agora, abrir um parênteses aqui, eu vou abrir um parênteses aqui para vocês aqui. Talvez esse ano tenha ano político, em outubro talvez tenha. Eu recebi aqui já alguns candidatos aqui que vieram me procurar, porque afinal de contas eu sou pastor de uma igreja, e, né, então tá. Aí vieram conversar comigo, muito educado, recebo a todos. Mas, no primeiro diálogo, eu desarmo eles. Eu disse e digo para todos a mesma coisa. Digo: olha, tu talvez esteja acostumado com pastores doutrinadores. Doutrinadores para si e não doutrinadores da palavra. Talvez você está acostumado com isso. Pastores que dizem assim: minha visão política é essa, então agora, igreja, é isso aqui. Nesse ano que teve político agora, o retrasado, teve pastores que subiram em cima do púlpito para bater no outro candidato, defender o candidato dele e dizer assim: quem não concorda com isso pode levantar e ir embora. 3, 4 famílias levantar e ir embora. Pastores.
que por causa do ponto de vista político dele, ele quer que toda a igreja seja igual. Aleluia. Irmão, aqui no Caminho Church, eu já vou adiantar para todo mundo aqui. Quem está lá assistindo a live lá, no Caminho Church, irmão, senta bolsonarista aqui, ó, e senta, pode ser petista, o que for, do lado, e vão cultuar junto. Amém? Ah, mas o Lula fez não sei o que, não interessa, irmão. É fé em Deus, cada um tem a sua fé em Deus e vive a sua fé com Deus e azar. Entendeu? Ah, mas eu enxergo, o problema é teu, é fé em Deus. Se um dia o irmão quiser, eu tenho meu ponto de vista, eu tenho meu lado nesse sentido, meu ponto de vista, mas nós estamos aqui para viver do lado de Jesus. Não importa a fé que tem, a crença que tem, a política, em quem for. Não importa, não vou, aqui você quer votar no fulano? Pode votar, Deus abençoe. Eu quero votar, você entende que pode votar? Vote, Deus abençoe, desde que não mexa na sua fé, desde que você não faça vista grossa para o pecado por causa da sua visão política, desde que você não faça vista grossa do erro por causa não, todo mundo pode viver aqui igual, sentar um do lado do outro e servir ao Senhor, juntinho. Amém? Quando eu falo isso para eles, que eu não vou ficar aqui puxando, eles vão embora, triste, porque acharam que eu ia pegar todo o povo do Caminho de Church e botar para votar neles, mas está amarrado esse nome de Jesus. Só vota em quem você quiser, só analisa bem o candidato, se ele é de Deus, se ele não é. Se ele não é, não vota. Agora se é, vota. Deus abençoe, acabou. Amém, gente? Mas é assim. Aí você olha para essas coisas e diz, puxa vida. E aí o homem vem, e aí depois que passa a eleição, ele vem para o altar pregar o evangelho. E você confia nele ou não? Você confia nele? Aí ele fala para todo mundo que esse aqui é de Deus. Aí esse aqui fica 2 anos no poder e se mostra que é do diabo. Aí vem o outro. Agora ele não é mais daquele, porque ele não pode mais andar com aquele que revelou que era do diabo. Então ele tem que andar com o outro. Agora não é mais daquele, agora é do outro. Então ele vai lá para o outro. E quem é que pode me dar um cargo? E quem é que pode me dar um dia? Irmão, estou sendo sincero com vocês aqui. E aqui, quem é que pode me dar um cargo? Quem é que pode me dar? Ah, esse aqui então, esse aqui, igreja, ó. Esse aqui. Aí depois que passa a eleição, a pessoa vem para o altar pregar sobre você entregar a sua vida para Deus. Você vai entregar a sua vida para Deus sobre essa palavra? Não vai. Aí você vai seguir aquilo que a palavra ensina através daquele, não vai seguir. Por isso que Lucas está preocupado com Teófilo, e é a minha preocupação hoje com você, que a sua fé se sustente em base firme ao ponto de você ouvir o chamado de Deus e obedecer. E você vai entender por quê. Quando eu concluí o outro culto, eles ficaram me pressionando para eu acabar, porque eles tinham que limpar as cadeiras. Agora não vou. Cadê o Leandro? Olha, me larga de mão, Leandro. Larga de mão, que eu vou pregar agora, eu vou pregar. Eu estou até enrolando mais, porque eu vou pregar 2 horas hoje, Leandro. Senta aí, fica em paz, que eu vou pregar. Eu preguei correndo o outro culto, irmão. Essa é a minha preocupação com você. Porque não é o que você ouve. Eu posso passar o ano inteiro pregando todo domingo 2, 3 cultos, e você pode ficar nos 3 cultos ouvindo. Eu posso pregar, pode o Leandro vir pregar terça, pode vir quem for pregar, pode vir um anjo de luz pregar na terça-feira, na quinta-feira, pode fazer culto todos os dias, ter 2 pregações por culto, você assistir todas as pregações. Se isso não resultar em confiança na palavra de Deus da sua vida, não adianta nada. Não resolve nada, porque você vai ouvir, vai entrar por aqui, sair por aqui, e você não vai tornar isso prático. E quando não torna prático, não recebe a bênção de Deus, porque a bênção de Deus só vem através de prática de vida. Ah, Felipe, mas a bênção não, é condicionante. Está cheio de coisas na palavra que existe condicionante, não é assim de barbada não, irmão. Quer ver uma coisa? O perdão. Ah, Deus é bom, Ele me perdoa. A graça, não é? A graça. Sola gratia, a graça de Deus, ela me perdoa. Perdoa se você perdoa também, porque se você não perdoa, não há perdão para você. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos. Eu já preguei isso no caminho. Perdoa assim como nós perdoamos. Tá, Felipe, mas isso aí é uma oração. Então tudo bem. A parábola do credor incompassivo, aquele que devia uma dívida muito alta para aquele que
devia uma dívida muito alta, impagável. Na conversão da moeda, não tinha como pagar em uma vida toda de trabalho. Uma vida toda trabalhando, não pagava a dívida que ele tinha, não pagava. Ele é perdoado da dívida. Aquele a quem ele devia disse para ele: tudo bem, está perdoada a tua dívida, pode ir embora, eu vou te perdoar. É impagável, não tem como pagar com uma vida toda de trabalho. Está perdoado, querido, pode ir embora. Ele sai da casa do homem e encontra um outro que devia para ele uma dívida merreca, michuruca. O que ele faz? Pega o homem e bota na parede: me paga, que não sei o quê. Aquele que tinha perdoado a dívida dele passa e olha: vem cá, quem é que está cobrando a dívida do outro ali? Não é o fulano? É o fulano. Então traz ele aqui que eu vou executar a dívida dele agora. E ele é trazido e é cobrada a dívida dele. E a palavra diz que isso é o nosso tratamento com Deus. Todos nós tínhamos uma dívida impagável com Deus, e essa dívida foi paga através de Jesus. Está perdoado. Está perdoado, não tem mais dívida. Agora, como é que a gente vai cobrar a dívida que foi feita contra a gente? Então, o perdão de Deus é condicional. Ele perdoa você se você perdoa os outros. Se você não perdoa os outros, ele não perdoa você. Ah, Felipe, mas tem pecados que é impossível perdoar. Tem. Então eu vou falar para você. Na primeira vez que eu preguei essa palavra aqui no caminho, que eu preguei só ela sobre perdão, a primeira vez que eu preguei essa palavra aqui, tinha uma mãe aqui dentro dessa igreja. E essa mãe teve o seu filho e o seu pai morto pelo mesmo homem, que era seu sobrinho. O pai dela e o filho dela foram mortos pelo sobrinho. E ela, até aquele dia, ela estava com sentimento de vingança, vontade de matar aquele guri, e pensava em vingança, até que ela ouviu essa palavra. E quando ela ouviu essa palavra, ela disse: então eu não posso executar porque Jesus me perdoou. Você não pode executar a sua dívida, porque Jesus, ele te perdoou de uma dívida muito maior. Uma semana depois eu estava na casa dela escrevendo a carta de perdão para um menino que estava na cadeia. Então o perdão é condicional também. A bênção de Deus também é condicional. A bênção de Deus para alcançar a gente exige confiança. Mas como a gente vai confiar se a gente ouve tanta coisa, se a gente vê tanta coisa errada? Como é que a gente vai confiar no que diz a palavra, se às vezes a gente ouve alguém dizer, e o que a gente, por exemplo, existe bênção quando você entrega as suas primícias para Deus. Existe bênção. Antes de falar disso, eu quero dizer para você que eu e a Priscila, a gente trabalha de sol a sol. De domingo a domingo a gente trabalha. Agora a gente está um pouquinho em casa por causa dessa crise aí, e a Priscila está aí também por causa dessa crise. A gente está indo só quando precisa. Agora eu estou retornando ao trabalho. Então a gente trabalha, fique tranquilo. A gente ganha o nosso sustento e ainda ajuda a igreja. Muito já ajudou. Então fique tranquilo. Mas existe bênção quando você separa as suas primícias do que você ganha e entrega para Deus. Eu poderia colocar aqui alguns irmãos que poderiam vir aqui e falar isso aqui para você. Diz: eu vivi uma situação difícil, né? Tem ali, o Fábio, tem outros aqui. Eu tinha uma vida complicada. Quando eu resolvi entregar para Deus, doeu no começo, mas hoje minha vida é abençoada, eu nem sinto. Quando eu resolvi pegar a primeira parte do que eu recebo e entregar nas mãos de Deus, existe bênção. Mas o que você faz quando você escuta isso? Hein? O que vem na sua cabeça quando você escuta: lá vai o Felipe, vai o Felipe, o caminho do reino de Deus, né? Lá vai o Felipe, querer levar a igreja. Não é isso que você entende? Alguns entendem. Se você traz um visitante aqui que não conhece a igreja e ouve eu falar isso, o que ele vai sair daqui dizendo para você? Mais um ladrão. Não é? Estou mentindo não? Mais um ladrão aí, Parabéns. Por quê, gente? Porque alguém mostrou isso para eles, administrando isso de forma errada, pegando a primícia do povo de Deus para sustentar seus luxos, não se importando com o pobre. Aquele que no início da igreja, a igreja simplesinha, visitava a casa do pobre. Agora a igreja ficou rica, não visita mais a casa do pobre, só a casa do rico. Aí você olha para eles assim: não, isso é tudo ladrão. Quando falam isso da igreja, a igreja foi responsável por isso, por criar essa imagem disso.
Então olha o quanto é importante. Pessoas estão deixando de ser abençoadas porque não confiam na palavra de Deus, porque alguém mostrou isso de forma equivocada. Existe bênção na tua vida em todas as áreas, se você seguir a palavra de Deus. Agora, como é que você vai crer e confiar na palavra de Deus, se você às vezes ouviu uma informação de alguém que não tinha credibilidade, alguém que você não pôde dar crédito? Mas eu estou aqui dizendo para você que Lucas, preocupado com Teófilo, reescreveu tudo de novo para mostrar para o Teófilo: Teófilo, pode confiar, Teófilo, é eu que estou escrevendo, foi eu que pesquisei, ninguém pesquisou por mim, foi eu que pesquisei, pode confiar que é verdade. Viu, Teófilo? Viu, irmão? Pode confiar que é verdade. Não fique com dúvida não da palavra de Deus, acredite, é verdade. Lucas escreveu tudo, pesquisou tudo para que uma pessoa acreditasse, e eu estou aqui dizendo que Lucas fez isso. Observe uma coisa para a gente poder continuar pregando. Amém? Tem que concluir? Não, hoje eu não vou concluir. Quando Jesus diz assim para os discípulos, e Lucas que está contando, lembra disso? Lucas está contando, é de credibilidade, não é de mentira. Ele pesquisou, é verdade, ele pesquisou e viu que Jesus disse assim para os discípulos: eu vou embora, mas vocês vão receber um poder na vida de vocês, que vai ser de vocês, para que vocês sejam testemunhas, para que vocês sejam de verdade, para que vocês não sejam de mentira. Vocês vão receber um poder na vida de vocês, só que para receber esse poder, vocês vão ter que ficar em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos desse poder, para que vocês sejam testemunhas. Ou seja, essa informação é de credibilidade. Fiquem em Jerusalém. A palavra diz que nos últimos dias muitos de nós amontoaríamos para nós, doutores, conforme a nossa própria vontade, a nossa concupiscência. Hoje, se eu dissesse para você que você deveria ficar num lugar para receber a bênção de Deus, ou para que viesse a promessa de Deus, o que você me diria? Felipe, ficar no mesmo lugar? Qual o problema? Não precisa. Não precisa ficar no mesmo lugar. Quando Jesus encontrou a samaritana, quando Jesus encontrou a mulher samaritana, e ela disse assim: Jesus, onde é que a gente vai adorar? Os nossos pais dizem que é no templo, os outros dizem que é nos montes, onde é que a gente adora? Jesus disse para ela: ei, mulher, virá o dia, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Ou seja, não importa o lugar, importa que seja em espírito e em verdade. Alguém poderia dizer isso agora: não, Felipe, mas por que ficar no mesmo lugar? Não, mas por que Jesus ficar em Jerusalém? A gente pode ficar em casa? Tem bênção em casa, por que tem que ser em Jerusalém? Mas era Jerusalém, tinha que ser lá, era o jeito de Deus. Preste atenção, Deus tem o seu jeito, Deus tem suas coisas, Ele faz do jeito dele, e a gente não pode questionar do jeito de Deus. Por exemplo, quando Deus pede para Abraão seu filho, você já se colocou no lugar de Abraão? Deus vem falar com você assim: ei, ô irmão, entrega o teu filho lá no monte lá para mim. O que você diria hoje para Deus? É demônio, não é? O que você diria hoje? Se Deus falasse com você: não, só um pouquinho, eu não tinha filho, pedi para Deus, Deus me entregou um filho, é o único que eu tenho, agora Ele pede de volta. Deus não é Deus de confusão, não é? Não vou, não entregue, esse é o diabo, não é Deus. É o que a gente faria hoje. Se hoje alguém dissesse para você: é uma bênção na sua vida, fica lá em Jerusalém, espera lá no cenáculo, o que você diria? Mas por que no cenáculo? Não vou ficar lá não. E isso aconteceu com os discípulos. Alguns ficaram, a palavra diz que foram aproximadamente 10 dias de quando Jesus falou isso até o dia do Pentecoste. Muitas pessoas foram para lá. A cidade estava cheia de pessoas, muitos foram aguardar a tal descida prometida do Espírito Santo, muitos foram. Mas no dia do Pentecoste, no dia da queda, da descida, da manifestação do Espírito Santo, que desceu o Espírito Santo, naquele dia só tinha aproximadamente 100 pessoas. Assim como antes, agora também muitos foram embora, desistiram,
não ficaram até o final, até o dia que vem o Espírito Santo e ele desce. A palavra diz que houve um som como de um vento que encheu a casa. Não era um vento, era um som como de um vento que encheu a casa. E foram vistas por todos eles línguas como de fogo sobre cada um deles, e eles começaram a falar línguas estranhas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Mas isso só aconteceu em Jerusalém, só aconteceu no cenáculo, não aconteceu na casa do Beltrano, do Ciclano, aconteceu só ali. Tem coisas que Deus vai fazer com a sua vida que é do jeito dele, irmão, não é de outro jeito. Tem coisas que Deus vai fazer com você que você precisa parar para ouvir a direção de Deus e seguir a direção dele. Ouvir a direção de Deus e obedecer, sem questionar. Tem coisas da palavra que você tem que ler e parar de questionar, simplesmente obedecer a palavra, porque existe bênção na palavra de Deus. Se hoje a gente ouvir uma palavra, ou uma palavra como essa, ou qualquer direção do Espírito Santo, e isso se tornar prática na nossa vida, a nossa vida muda. Se a gente confiar na palavra de Deus e começar a viver ela, o que ela diz, independente de quem prega, independente, crer na palavra e obedecer ela, a nossa vida vai ser outra. Muitos não conseguiram experimentar a experiência do Pentecoste e receber o Espírito Santo naquele dia, porque não acreditaram no que Jesus falou e seguiram a sua vida. Hoje, nós estamos cheios de doutores, é só você ir para a internet, vai ter um monte de gente falando sobre um monte de coisa. Vai ter gente dizendo, por exemplo, que não existe na Bíblia nada contra homossexual ser crente. A prova é que tem igreja homoafetiva. Tem umas 4 gigante. A palavra é muito clara, ficarão de fora, está escrito. Mas alguém manipula aquilo e transforma aquilo para que seja aceito. Se eu falar para você o que existe hoje de ensinamento errado, está cheio de doutores na internet ensinando as pessoas conforme a sua vontade. Você não precisa deixar de fazer isso. Você pode ser crente fazendo isso. Não, você não precisa deixar de fazer tal prática para ser crente. Você pode continuar do jeitinho que você é. Doutores conforme a sua própria concupiscência, doutores conforme a sua própria vontade, é o que a palavra diz que existia, e eles existem por aí, estão espalhados. A grande verdade é que não, existe uma centralidade da palavra, existe o jeito de Deus, e só existe bênção do jeito de Deus, não tem bênção de outro jeito. Não tem argumento quando Deus coloca a gente contra a parede e mostra, é aqui, é em Jerusalém. Não teve, não existiu. Não teve outro lugar que recebeu a manifestação do Espírito Santo, foi só em Jerusalém. Tinha que ser daquele jeito. Abraão tinha que entregar Isaac, tinha que ser daquele jeito. No final, Deus tirou a mão de Isaac e permitiu que outro cordeiro fosse entregue no lugar de Isaac, simbolizando Jesus Cristo entregue por nós na cruz do Calvário. É o símbolo da nossa salvação, estava em Abraão. Agora, o quanto nós estamos dispostos hoje a ouvir a direção de Deus e fazer conforme Ele está dizendo? O quanto nós estamos dispostos hoje a ser abençoados? O quanto nós estamos dispostos a ser testemunhas? Não existe como desvincular a vida cristã de testemunha. Se você é cristão e não testemunha, a sua vida não testemunha, é porque, como eu disse, talvez você foi convencido, mas não houve conversão de fato. Quando você é convertido, quando Deus encontra você e Deus toca na sua vida, automaticamente você vai sendo transformado. Existe um novo nascimento. A palavra chama de novo nascimento. Uma coisa nova nasce dentro de nós e vai transformando a gente aos poucos. Vai mudando a gente vai se tornando diferente, porque uma coisa diferente está acontecendo com a gente, e essa coisa diferente que está acontecendo com a gente é o nascer de Deus, é o nascer de Jesus dentro de nós, é um novo nascimento em Cristo. Nós vamos nos tornando parecidos com Ele. Paulo fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação. E qual é a soberana vocação? É nós nos tornarmos parecidos com Ele. É ser igual a Jesus,
é ser parecido com Ele, é ter em nós a presença do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, a verdade é que depois daquele dia, nada mais foi igual na vida daquelas pessoas. Nada mais foi igual. A partir do momento que o Espírito Santo ele vem dentro da gente, a partir do momento que o Espírito Santo ele nasce dentro de nós, as coisas não se tornam iguais, nunca mais, porque vem sobre nós um poder que nos coloca acima das circunstâncias. O que me impressiona, e como eu disse, a partir, não sei se eu disse ainda nesse culto, acho que não, mas a partir de outubro, nós vamos entrar numa campanha nessa igreja de oração, de jejum, de consagração. Nós vamos fazer manhãs de consagração, nós vamos orar de madrugada, vamos passar a madrugada orando aqui na igreja. Nós vamos entrar numa campanha de oração, para que Deus nos dê poder. Eu não sei você, mas não dá mais para a gente ser cristão no social, ser cristão no ambiente social, ser cristão do ambiente legal. Nós temos que começar a experimentar os cristãos do ambiente de poder, do ambiente radical de poder, aquele poder que faz o estardalhaço, aquele poder que ninguém consegue ficar sem saber o que aconteceu. É um absurdo, todo mundo enxerga, é o manifestar de Deus, é pessoas curadas, paralítico andando, cego enxergando, pessoas entrando com a vida destruída e sendo impactados com o poder de Deus. Aí você vai dizer assim: Felipe, já acontece, mas é muito pouco. A igreja é poderosa pelo Espírito Santo de Deus. O que Deus preparou para nós é poderoso. É entrar em casas que são às vezes assediadas pelo diabo com espírito de suicídio, é entrar em casas que são assediadas às vezes pelo diabo com o demônio da droga, do vício, entrar nessas casas. E hoje sim nós vamos e Deus abençoa, é verdade, Deus tem misericórdia. Às vezes nós comemoramos, nós levantamos bandeira, nós fazemos festa quando o paralítico anda na igreja. Se é que você viu um paralítico andar, mas isso é normal da igreja, gente. Isso é normal, tem que virar normal aqui. Nós não podemos, aleluia, aleluia, nós não podemos ir, glória a Deus, nós não podemos ir para uma casa dominada por demônios e chegar ali fazer uma série de ações ali, de estratégias, hein? Uma estratégia, chama o fulano que tem conhecimento disso, chama o ciclano para conversar não sei o que, chama o beltrano para falar não sei o que, para ver se tem solução. Não é assim. A igreja, quando está empoderada pelo Espírito Santo, a igreja é pé na porta. A igreja do Senhor Jesus é pé na porta. Mostra para mim onde é que tem Jesus dialogando com alguma coisa que o diabo está. Mostra para mim. Mostra para mim uma situação que Jesus chegou e foi negociar com o diabo. Mostra para mim. Muito pelo contrário, quando Jesus chegava, o demônio já vinha correndo de agaço. Oh Jesus, o que temos nós contigo, Nazareno? Diz o diabo, diz o demônio para Jesus. Aí Jesus, é que somos muitos. Aí permita que a gente vá para os porcos. Jesus permite que eles vá para os porcos, e os porcos tudo se jogam precipício abaixo. Com Jesus é acima, não tem diálogo com o diabo. O diabo às vezes está entrando nas casas, destruindo as famílias, e a gente dialogando. Não, vamos fazer a campanha. Que campanha, irmão? É pé na porta. Porque quando a igreja, aleluia, quando a igreja chega, o diabo tem que fugir. Exceção é Deus não fazer milagre. Me mostra na Bíblia uma vez que alguém chegou doente aos pés de Jesus, e Jesus olhou para ele e disse: então, não vai dar. Não tem como. Não, olha, hoje eu não quero. Hoje a gente olha e diz assim: Senhor, se tu quiser, cura. Mas geralmente não quer, parece. Porque é uma fila de doentes que seguem doentes. É uma fila de depressivos que seguem a sua depressão, abraçado na depressão. Volta e meia ela vem e bate na porta de novo e bota ele no buraco. Oh, aleluia, irmão.
Volta e meia, depressão, vai de novo, bate na porta dele, bota ele no buraco. É um levanta e cai, desenfreado, uma desgraça. É o doente que entra, vai embora doente. É aquele que a gente faz campanha de oração e depois tem que orar para que Deus console o familiar de quem morreu. Aleluia. E parece que isso virou regra. E aí quando alguém é curado a gente faz festa. Mas não é, é exceção. A exceção é não acontecer. Só teve uma vez no ministério de Jesus que ele não conseguiu fazer milagre. Só uma vez, só uma, que a Bíblia relata, foi a vez que houve muita falta de fé. A palavra diz, Jesus não pôde operar muitos milagres por causa da incredulidade do povo. Então você começa a entender que existe uma relação com a ausência de milagres, com a presença da incredulidade. Você consegue entender? Há uma ausência de poder impactante de Deus quando há excesso de incredulidade. Quando não há incredulidade e há confiança, os milagres vêm naturalmente. Você talvez olha para mim hoje e me vê pregando e talvez enxerga isso com um pouco de surrealidade, achando que isso é uma coisa meio impossível, meio difícil. Mas eu vivi antigamente uma igreja que eu vou dizer para você uma coisa. Eu vi, como diz aquele com esses olhos que a terra há de comer. Eu vi um bêbado entrar dentro da igreja, bêbado, caindo de bêbado, vim aqui chorar e ir embora para casa são sem uma vírgula de desvio mental por causa do álcool. Pessoas radicalmente curadas na igreja, em uma época onde a igreja confiava mais, numa época onde pastor era sinônimo de credibilidade, numa época onde pastor era respeitado, numa época onde pastor não dava braço dado com qualquer um por causa de votos, de poder político, na época onde pastor não roubava dinheiro dos outros, na época onde pastor não vivia com luxo, enquanto seus membros viviam com dificuldade financeira, o pastor dava vida para as pessoas. Um tempo onde a casa de pastor era uma mesa grande para bancar pessoas que passavam necessidade. Uma época diferente, nós éramos mais simples, mas tínhamos mais poder de Deus. Acontece que conforme foi faltando a confiança, alguém dizia na minha época quando eu era criança, que era para a gente ter cuidado com a teologia. Cuidado com a teologia. É lógico que não. Acho que não. A teologia é o conhecimento da palavra de Deus, e a gente tem que crescer, conhecer, estudar, aprender. Agora, parece que eles estavam com razão, porque os nossos cultos ficaram frios, a igreja como um todo. Parece que a igreja se rendeu, parece que a igreja se abraçou com o que há de errado. Volta e meia você ouve um escândalo de pastor. Antigamente não era assim. Não era assim. Com isso, a incredulidade começou a brotar no coração da igreja. E agora a gente ouve uma palavra e a gente vai embora e não faz efeito nos nossos ouvidos. Mas hoje eu quero dizer uma coisa para você. Igreja, o caminho. Nós estamos caminhando para outubro. Nós vamos entrar numa dependência profunda de Deus. Nós vamos reunir aqui nessa igreja, nós vamos orar, nós vamos buscar a face de Deus, mas nós não vamos aceitar o diabo brincar com a gente, o diabo entrar nas famílias da igreja, e parece que faz uma bagunça nas famílias às vezes da igreja. Não vou aceitar mais você estar na igreja e a presença de Deus maravilhosa aqui, você bota o pé na rua, o diabo bota uma briga lá na tua casa, na tua família, e você perde a tua bênção todinha em casa porque briga com o marido, briga com a esposa. O diabo vai lá dentro da tua casa, e a gente está vendo isso dentro de famílias famosas do meio cristão. O diabo vai dentro da tua casa, tira o teu filho dos caminhos do Senhor e bota na droga. A gente está olhando, aleluia, a gente está olhando para isso como se fosse nada. A gente olha para isso como se fosse uma coisa normal, quando não é. Nós somos vencedores, gente. Nós somos a igreja, nós temos em nós o Espírito Santo, nós temos do nosso lado o Senhor Deus, e quando Deus está do nosso lado não tem derrota. Parece que nós acostumamos com a derrota. Quando a gente é derrotado, tudo bem. Quando uma família no meio da igreja é destruída, tá bom, infelizmente não deu certo. Quando alguém é atingido pelo diabo, infelizmente o irmão era problemático mesmo, e a gente vai dando desculpa
diabo entrar dentro da igreja e destruir uma família aqui dentro, irmão. Como é que pode? Ei, como é que pode? Se Deus está do nosso lado, se o Espírito Santo está dentro da gente, como é que pode o diabo entrar e brincar com as famílias da igreja, brincar com a igreja, brincar com o povo? Não pode, é impossível, e nós vamos entrar em guerra. Eu não aceito no Caminho Church o diabo brincar com a tua família, brincar com a tua casa, desgraçar os teus filhos. Mas nós temos que confiar em Deus. Por isso, quando for convocado para uma oração, escute bem, é o Espírito Santo dirigindo a nossa vida. Quando for convocado para uma oração, não fique em casa não, porque não é lá que vai acontecer, é no meio do povo de Deus. Aleluia. Porque Deus vai fazer de novo. Deus vai fazer de novo, nós temos que acreditar nisso, irmão. Ele tem que fazer de novo, nós não aceitamos a derrota. Ele vai fazer de novo o que Ele fez antes, porque o Espírito é o mesmo. O Deus é o mesmo. Jesus é o mesmo. Desde o início do caminho, faz tempo que eu não pregava isso aqui no caminho, mas desde o início do caminho eu dizia uma coisa, eu vou repetir agora com você. Nós vamos parar de contar a história dos outros. Nós vamos parar de contar testemunho de milagre dos outros. Nós vamos começar a contar milagre aqui no nosso meio aqui, ó. Nós vamos começar a contar milagre aqui no nosso meio. Amém, gente? Só que eu tenho que dizer para você, não é de qualquer jeito, é do jeito de Deus. É em Jerusalém, é do jeito dele, é da forma dele, do aspecto dele, é do jeito que ele fala, não é do nosso jeito. Ah, mas não tem doutor, é a palavra. Vamos para a palavra, o que ela diz? Vamos cumprir ela, vamos fazer ela conforme ela diz. É do jeito de Deus, e do jeito que Deus dirigir essa igreja que nós vamos fazer, e Deus vai agir na nossa vida. E aí então, quando você experimentar o poder do Espírito Santo na tua vida, e ele vai acontecer, glória a Deus, aleluia. Eu lembro, um rapaz entrou na igreja um dia, era envolvido com droga, com crime. Ele entrou na igreja e sentou no último banco. O pregador estava pregando e eu disse: rapaz, tem uma arma apontada na tua cabeça. Eu conheci o rapaz. Eu sou músico de profissão. Um dia eu estava negociando para tocar na noite, ia ganhar muito dinheiro. Eu cheguei no culto, entrei no culto. A mulher olhou para mim e disse assim: você é rapazinho aí que está com instrumento? Aquele lugar lá não. Ninguém sabia, nem eu, nem ninguém mais. Nem a Priscila, nem meu pai, nem minha mãe sabiam que estavam me convidando para tocar na noite. Eu tinha aceitado, eu ia ganhar muito dinheiro. Aquela mulher naquele culto olhou para mim e disse assim: naquele lugar lá não. Ninguém sabia. Era o poder de Deus. Eu poderia aqui passar a noite toda contando para vocês o que eu já vi Deus fazer. E atrás de mim tem pessoas que viram muito mais e coisas muito maiores. Agora eu pergunto para você: nós vamos aceitar isso, a ausência disso até quando? Não. Nós vamos botar um ponto final nisso, e é hoje. Nós vamos vencer o diabo, Satanás e tudo que se levanta contra a sua igreja. Você vai vencer, o diabo não vai mais brincar com você. Tem pessoas aqui dentro dessa igreja que estão lidando com lutas na sua vida faz mais de 10 anos. E o diabo vem e bate na tua porta, e a impressão que você tem é que ele pode te derrubar a hora que ele quiser. É um cai e levanta desenfreado. Você vive muito bem, mas você sabe que na sua mente o diabo tenta destruir pessoas que estão há 20 anos na igreja. Volta e meia tem que lutar contra a realidade da vontade de suicídio. Já foram psicólogo, já foram a psiquiatra, já foram em campanhas e uma série de coisas, e nada resolveu, continua igual. Isso acaba aqui no Caminho Church hoje, em nome de Jesus, irmão. Isso acaba hoje. E com que autoridade eu falo isso? Autoridade da palavra de Deus, que o Espírito está aí na gente. Oh, aleluia. Eu falo isso aqui com a autoridade da palavra. Eu de mim não tenho nada, mas a palavra tem tudo. E a palavra diz que o Espírito Santo estaria sobre, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aleluia, poder para pisar escorpiões, pisar serpentes, poder para vencer as obras do diabo, poder para vencer aquilo que é contra a gente, poder para vencer o devorador que bate na tua casa. Você trabalha que nem um maluco, o dinheiro entra num lado, parece que o saco é furado, você não vê o dinheiro, o devorador bateu na tua casa, mas hoje ele vai embora. Não
pode resistir, porque nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo e na nossa vida tem o poder de Deus. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos ficar em pé. Aleluia, vamos em pé, vamos orar, irmãos. Aleluia. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto Judéia e Samaria, e os confins da terra. Eu vou explicar para a gente encerrar, e explicando eu oro, agora sim, para acabar. O que é testemunha? Testemunha é quem tem prova. Quem é chamado para testemunhar é quem viu, é quem tem prova. Você não vai chamar uma testemunha que não sabe de nada. Testemunha sabe. Sabe o que Deus faz? Preste atenção, porque essa é a chave da pregação essa noite. Sabe o que Deus faz? Sabe? Deus faz em você. Deus faz em você, Lucas, como fez na tua vida, na tua família. 2 semanas atrás eu estava aqui orando a Deus, olha aí comigo. Deus faz em você. Deus faz na tua vida. Cadê o Leandro? Deus faz na tua vida. 12 de outubro de 2018, Dia das Crianças. Chegando aqui do jeito que tu chegou, 2 anos vai fazer, 1 ano e meio. Tua vida como está agora? Anderson, Kelly, Daisy, César, Carla, machucada, ferida, em luto, virou. É que eu falo dos outros. Juliana, quem mais? Você, Eric, Gediel, chegaram aqui, Deus fez na tua vida, irmão. Depois de Deus fazer na tua vida, que já está fazendo, depois de Deus fazer na tua vida, você prova agora, você é testemunha que Ele faz. Mas Ele vai fazer muito mais do que isso. Ele vai encher você do Espírito Santo. Carolyn vai batizar você com o Espírito Santo, e você vai começar a falar uma língua diferente. Você já não enxerga mais as coisas do mesmo jeito. Você enxerga com o olhar de Deus as coisas agora. É diferente agora do jeito que você olha, é diferente do jeito que você observa. É Deus fazendo você primeiro. Aí depois de fazer em você, agora você é testemunha. E aí você é testemunha agora em Jerusalém. Aí você começa a falar para o seu parente: Deus fez em mim. Você não faz ideia do que eu sinto agora aqui dentro. Deus fez em mim. Ah, tu foi batizado com o Espírito Santo? Fui. E aí é difícil até de segurar, né? É difícil de segurar. Quando você é batizado com o Espírito Santo, é difícil você segurar quando você vai falar a sua experiência para os outros. Eu fui batizado com o Espírito Santo, eu fui. Deus veio um dia no meio do culto e um fogo incendiou meu coração, e parece que eu explodi por dentro. Eu abri a boca e uma língua começou a orar, e você tem que se segurar para falar na frente dos seus parentes. Você vai orar para almoçar, você tem que se segurar para não falar língua estranha, porque você experimentou aquilo. E aí os seus parentes começam a ver o que aconteceu com você. Aí você não precisa nem pregar, sabia? Você não precisa nem pregar para os teus parentes, porque eles olham para você e falam assim: tem uma coisa diferente contigo, né? Você nem sabe, rapaz. Você nem sabe, mas lá na sua família já estão falando de você. Por costa, pelas tuas costas, estão falando: tu viu que o fulano está diferente? O que será que aconteceu com ele? Eu parece que virou crente. Aleluia, começam a falar de você. Judéia, isso é Jerusalém, é a tua casa, é a tua família, é os teus próximos. Mas o poder de Deus é tão forte na tua vida que não fica só em Jerusalém. Vai para Judéia e Samaria. Vai para Judéia e Samaria. Daí o teu vizinho começa a saber, aí o teu colega de trabalho começa a saber, aleluia, teu parente distante começa a saber. E aí vem os confins da terra. Porque o poder de Deus, quando vem na sua vida, não é só para transformar você, é para transformar até os confins da terra através da sua vida. Esse é o poder de Deus, irmão. Aleluia, aleluia. Nós vamos orar aqui pela Larissa Silva, pela Edith. A Larissa pede
oração pelo marido, a Edith. Pede oração pelo fim da pandemia. O Edson pede oração pela saúde. A Edilane pede oração pela saúde, por uma porta de emprego. Nós vamos orar agora aqui, igreja. Aleluia. Nós vamos orar. Se prepare, igreja, o caminho church. Se prepare para um novo tempo na tua vida. Nós vamos orar agora. Nós vamos clamar pelo Espírito Santo na tua vida. Se você sentir a presença do Espírito Santo no seu coração, incendiando a sua vida, não resista. Abra a sua boca e deixa fluir as línguas estranhas do poder de Deus na tua vida. Ó Deus, em nome de Jesus, é a tua palavra. Eu acho que agora deu pra gente tirar um pouco do descrédito que ela pegou, por causa de homens que mal administraram a tua palavra. Assim como Lucas, Senhor, que se preocupou com Teófilo, eu me preocupo com essa igreja hoje e clamo a Ti para que essa igreja creia de verdade na Tua palavra, para que essa igreja busque a sua Jerusalém, para que seja cheio do Espírito Santo e receba o poder tão necessário. Em nome de Jesus, igreja, receba a presença do Espírito Santo. Receba a bênção de Deus essa noite. Receba a bênção de Deus essa noite. Espírito Santo, vem sobre nós. Espírito Santo, venha sobre a nossa vida.
Deus, em nome de Jesus, nós cremos na Tua palavra e nós queremos o Teu Espírito Santo. Você crê nisso, igreja? Você crê na palavra? Você crê na palavra, igreja? Aleluia. Então diga para Deus essa noite: Deus. Diga mais forte com fé, diga: Deus, eu confio na Tua palavra. Diga mais uma vez: Deus, eu confio na Tua palavra e eu quero o Teu Espírito Santo, como foi no dia de Pentecoste. Como foi no dia de Pentecoste. Vem também sobre mim. Vem sobre mim. Como foi em Pentecostes. Venha também sobre mim. Amém. Se você tem alguma doença, se você puder, coloque a mão no local da doença. Se é emocional, bote a mão no seu coração. Se você não pode colocar a mão na doença, coloque a mão na cabeça. Porque não é possível que diante da palavra de Deus os milagres não aconteçam. Se você tem um parente que está doente, levante as suas mãos e estenda as mãos espiritualmente sobre a vida dele lá onde ele está. Da mesma forma, física e emocional, estenda as mãos. Meu Deus, diante dos homens, quem são os homens diante das doenças? Os homens não são nada. Palavras bonitas não mandam doença embora, Senhor. Oh Deus, a teologia, o conhecimento não manda a doença embora. O louvor bonito não manda a doença embora, Senhor. Aleluia. A igreja agradável não manda a doença embora. As boas e lindas palavras não mandam a doença embora. Mas o poder do Espírito Santo manda. No nome de Jesus, pela Tua palavra e debruçado na Tua palavra, nós ordenamos que a doença onde estiver, que ela vá embora no poder do nome de Jesus agora. Nós cremos, nós confiamos na palavra do Senhor. Nós confiamos na Tua palavra, nós cremos sem duvidar. Não há dúvida em nosso coração, Senhor. Não há dúvida. Aleluia, em nome de Jesus. Aleluia, que o poder do Espírito Santo, como Paulo disse, aleluia, na primeira carta aos Coríntios, Deus escrevendo para eles: quando eu fui ter convosco, eu não fui apenas com palavras de sabedoria humana, mas fui com demonstração de poder e
Então hoje aqui nessa noite, meu Deus, em nome de Jesus, aleluia, nós abandonamos as palavras de sabedoria humana, nós abandonamos os protocolos